pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Fonte de amor que irradia nos dramas da noite fria, amparo e consolação, amparo e consolação. Cascatas descendo a serra, chamando os filhos da terra, com amor no coração, com amor no coração. Minha alma não desanima, pois que seu amor ensina. No trabalho a solução, no trabalho a solução. Ó minha mãe Zeferina, mestre de bênçãos divinas, faz do fiel um cristão, faz do fiel um cristão. Orgulho te furta a humildade, não te fiz
estrada que devemos percorrer. Bênçãos de amor e paz nós vamos encontrar, se dedicarmos aos caídos socorrer e de mãos dadas caminhar. Há tanta mágoa, tanto pranto e tanta dor. São corações cansados de tanto sofrer, necessitados de carinho e de amor. Praticando bem, mais felizes vamos ser. O mundo é escola e juntos vamos aprender a cultivar a paz e a caminhar sempre servindo. Na caridade acendemos nossa luz, progredindo assim sob o amparo de Jesus. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Praticando bem, mais felizes vamos ser. O mundo é escola e juntos vamos aprender a cultivar a paz e a caminhar sempre servindo. Na caridade acendemos nossa luz, progredindo assim sob o amparo de Jesus. Progredindo assim sob o amparo de Jesus. Bem-vindo, irmão de hoje e de outrora, neste ambiente pra falar de amor. É como um hino ao romper da aurora, em homenagem ao Mestre Senhor. Esta cidade se enche de alegria e luz, e a luz penetra em todos nós, em nossos corações, e no ambiente a fé se traduz, vibra em todos irmãos, vibrando nos faz dar as mãos. Bem-vinda seja, ó fraternidade, fala de amor, fala de caridade, iluminando esta terra querida e mostrando que o Mestre é o caminho, a verdade. Bem-vinda seja, ó fraternidade, fala de amor, fala de caridade, iluminando esta terra querida e mostrando que o Mestre é o caminho, a verdade e a vida. Se fecho os meus olhos para orar, lá longe ouço o barulho do mar.
Se fecho os meus olhos para orar, sinto Jesus a me embalar. Sinto meu corpo tão bem a funcionar. Deixo a música meu espírito elevar. Vejo a natureza com amor sempre a doar. Feliz e em paz me sinto acalmar. Se fecho os meus olhos para orar, sinto Jesus a me embalar. Se fecho os meus olhos para orar, sinto Jesus a me embalar. Olá, meus irmãos, muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso divino mestre e amigo, esteja conosco em mais uma noite de estudo do seu Evangelho. Reunimos-nos aqui hoje para estudarmos e fazermos algumas reflexões em torno do Evangelho de Jesus. E dessa vez, nós estamos iniciando o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de começarmos o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece, pedindo permissão a Deus, a Jesus e aos bons espíritos para estarem conosco na noite de hoje. Querido Deus, querido Jesus, queridos amigos espirituais, sê conosco, cobre-nos com as tuas bênçãos, com teu amor, com a tua paz, com a sua serenidade. Abençoa as nossas vidas, ilumina a cada um de nós que estamos aqui agora reunidos em teu nome. Permita-nos, Senhor Jesus, mais um dia, mais uma noite de estudo do seu Evangelho. E que assim seja. Queremos lembrar, antes de iniciarmos o nosso estudo, que os irmãos que desejarem, providenciem um recipiente com água limpa para, após a palestra, ela ser magnetizada durante o momento do passe. E vamos ao nosso estudo. Na noite de hoje, queridos irmãos, nós vamos refletir sobre o Sermão do Monte, ou, para alguns, Sermão da Montanha. Há pouco tempo, assistindo uma palestra de um palestrante muito famoso, e ele contando que esteve lá na Palestina, né, visitando aqueles lugares por onde andou, por onde viveu Jesus. E ele teve muita vontade de conhecer a montanha onde Jesus proferiu os sermões da bem-aventurança. E assim aconteceu. Ele, então, foi levado até a montanha. Só que, para sua surpresa, não se tratava de montanha, era apenas um montezinho. Não era uma montanha, como a gente é acostumado a falar, a conhecer. Então, era um monte, que é bem menor do que uma montanha, né? Então, a partir daí, ele passou a designar o Sermão do Monte. Então, meus irmãos, o Sermão do Monte, ainda hoje, é um desafio.
até para aqueles grandes espíritos, para os grandes estudiosos. E por que desafio? Contando aqui um pequeno caso, né, que está lá no livro Eurípides, o Homem e a Missão. Eurípides Barçanufo, das figuras, um dos vultos mais conhecidos da doutrina espírita. Nascido aqui em Sacramento, no Triângulo, próximo a Uberaba. Então, quando Eurípides Barçanufo foi apresentado aos postulados da doutrina espírita, uma das grandes dificuldades que ele tinha era entender o Sermão do Monte. Não passava pela cabeça, e olha que ele já estava assim bem enfronhado com os estudos, com a filosofia. Era um espírito muito sagaz, muito inteligente. Então, ele ainda não era espírita, ele foi convidado por um tio, porque esse tio já era espírita. Esse tio, vez por outra, comparecia à cidade de Sacramento, ele se hospedava na casa de Eurípides e dormia no mesmo quarto. E Eurípides era um católico fervoroso, brincava com o tio e tudo mais. Oi, tio, como vão seus espíritos? Mas era uma maneira brincalhona, mas não deixa de ser um pouco jocosa, né? E aí, o tio, ele começou a fazer perguntas sobre o espiritismo, porque ele era muito indagador. E aí, o tio falou para ele, olha, você vai ler esse livro, porque eu não tenho alcance para responder as suas perguntas. Está ficando difícil para mim. O tio tratava-se de um homem simples, de poucos estudos, né? De pouca cultura. Falou, vou te dar esse livro, você vai ler. Eu acho que vai responder muita coisa que você está me perguntando. E assim o tio fez. O tio lhe entregou o livro Depois da Morte, de Leon Denis. Um livro maravilhoso, mas não está ao alcance de todo mundo. E Eurípides, então, passou a noite, à luz de vela, lendo o livro. No outro dia de manhã, ele foi para um lugar ermo, na natureza, no alto de um monte, e voltou a ler o livro novamente. E aí, se encontrando com o tio dele, o tio falou, olha, agora, Eurípides, que você já leu, já entendeu muita coisa, eu vou te convidar para você ir numa reunião mediúnica que a gente está fazendo lá na fazenda. O tio morava numa aldeiazinha, numa fazendinha, que chamava Santa Maria. E lá havia um pequeno centro espírita, bem modesto, bem simples, que era frequentado pelos lavradores, pelos trabalhadores rurais, né? Porque lá era uma pequena região rural, próxima a Sacramento. Então, havia um grupo muito rústico, pequeno, mas de muito boa vontade, e a maioria composta por lavradores, né? Que não tinha nenhum acesso à educação formal, não tinha muito estudo, mas eram pessoas simples, operosas, honestas. E um dia o Eurípides resolveu ir até lá, né, para participar dessa reunião mediúnica. E aí lá chegando, e o tio já tinha explicado que lá manifestam-se espíritos de luz, né? E explicou para ele direitinho como que se operava, né? E o Chico, então, o Eurípides convidado para comparecer a essa reunião, ele, então, lá compareceu. Mas, para ele mesmo, ele disse para consigo mesmo, eu só acreditarei no Espírito, eu só acreditarei no Espiritismo se João, o Evangelista, se manifestasse e explicasse para mim as bem-aventuranças, ou seja, o Sermão do Monte. E assim,
que teve início a reunião, um dos lavradores que compunham a mesa, o corpo mediúnico, um deles, mais humilde, completamente analfabeto, começa a dar início a uma psicofonia de João Evangelista. Que isso? Então, aquele médium, através daquele médium, João Evangelista se manifestou e começou a explicar com toda clareza sobre as bem-aventuranças. Então, Eurípides, durante muitos minutos, né, João Evangelista explica para Eurípides, e ao término, né, da reunião mediúnica, Eurípides, então, mediante tudo isso, se declara espírita para o resto da vida. E lembrando que João Evangelista é o apóstolo escolhido por Jesus para coordenar a vinda do Consolador prometido, isto é, do Espiritismo, ao orbe terrestre. Ele é chamado de executivo do Cristo. Então, nós hoje vamos estudar a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito. E é assim que Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Então, o que será que o Mestre Jesus quis dizer com essa mensagem? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles o reino dos céus. Bom, a expressão bem-aventurados não é muito utilizada por nós no dia a dia, não é muito comum a gente usar essa expressão bem-aventurados. Mas aqui a gente esclarece que bem-aventurados significa feliz, ditosos, né? Uma pessoa, a palavra bem-aventurado vem da palavra ventura, sorte. Então, a pessoa, o bem-aventurado é aquele que desfruta de muita sorte, de muita ventura, de muita felicidade, de muito bem-estar, né? E bem-aventurados os pobres de espírito. E pobres de espírito? Como é que nós vamos classificar essa palavra? Hoje, quando a gente se refere a alguém dizendo, deixa para lá, aquele é um pobre de espírito. Muitas vezes, a gente até fala, aquele é espírito de porco. Quer dizer, pessoa que não tem muito conhecimento, desastrada, que não se expressa muito bem, só diz besteira, né? Pessoa ingênua. Então, no tempo de Jesus, pobres de espírito, lá na Judeia, pobres de espírito significava pessoas humildes, pessoas não orgulhosas. Então, quando a gente diz bem-aventurados pobres de espírito, quer dizer felizes os humildes, porque eles vão para o céu. Porque deles o reino dos céus. Então, pobres de espírito eram as pessoas simples, as pessoas humildes. Essa é o significado dessa palavra no tempo de Jesus. E ressaltamos aqui que o orgulho era um impedimento para as pessoas alcançarem o reino dos céus. O orgulho, como vimos, é o contrário da pessoa simples, da pessoa humilde. Vamos prosseguir aqui. Então, o que se deve entender por pobres de espírito? Por pobres de espírito, Jesus não se refere às pessoas desprovidas de inteligência, às pessoas analfabetas, mas sim os humildes, os simples. Afirma que o reino dos céus
é para estes, e não para os orgulhosos. Então, como estávamos dizendo, que o orgulho é um empecilho, né? É um obstáculo para que as pessoas alcancem, né, o reino dos céus. O orgulhoso jamais será um bem-aventurado. E segundo Emmanuel, o orgulho é um dos defeitos mais difíceis da criatura reconhecer em si mesma. O orgulhoso jamais se reconhece orgulhoso, porque ele faz com que a pessoa fique cega. Ela enxerga virtudes que ela não tem, né? Então, no dizer da rapaziada aí, ela se acha. O orgulhoso, ele se acha. Ele carrega virtudes que ele não possui, porque ele não enxerga, né? Então, ele enxerga talentos em si mesmo que ele não tem. E então a pessoa fica equivocada, fica iludida que tem esse ou aquele talento, né? E o mundo atual é repleto de armadilhas, faz com que caiamos, ora aqui, outra ali, em uma delas. Por causa de quê? Por causa do orgulho, do nosso orgulho. Então, armadilhas são essas: o status social, né? O poder, a riqueza, a juventude, a beleza, a fama. Como as pessoas se iludem com a fama e depois se arrependem, né? Ficam arrependidas porque se deixaram iludir pela fama, né? Então, são essas armadilhas terríveis, né? As pessoas se iludem com a fama, com o dinheiro que possuem, outra hora com a beleza, outra hora com a juventude. São todas armadilhas que a pessoa tem que saber administrar muito bem em si mesma, né? Todas elas são capazes de nos iludir, de nos enganar. E nós, mediante tudo isso, achamos que podemos, né? E passamos a valorizar esses valores, entre aspas, né? Valores terrenos, que, na verdade, não são valores, são defeitos, são vícios, né? Não tem nada de virtude. Então, nos dias atuais, até estimula-se, né? O orgulho com outro nome, dão outro nome para a palavra orgulho, né? Chamamos de autoestima, e a pessoa é estimulada a cultivar cada vez mais a sua autoestima. Então, todas essas armadilhas são ilusórias, são passageiras. E vamos meditar nessas palavras. As pessoas que o mundo considera instruídas e inteligentes elaboram tão elevado conceito de si mesmas e da própria superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de merecer-lhes atenção. Eles consideram as coisas divinas coisas pequenas, que é só para os pobres de espírito, né? Seus olhares concentrados, fixados, focados em si mesmas, são incapazes para elevar o olhar a Deus. Então, as pessoas muito instruídas, muito inteligentes, muito sábias, acham que as coisas divinas, as coisas do Espírito, deixa para lá. Elas não vão se ocupar jamais com as coisas divinas, as coisas do Espírito, porque elas se têm em altíssimo grau, né, de inteligência, de instrução, de conhecimento. E aí elas se deixam iludir por esse sentimento. Como entender
a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito. Como vamos entender, então, a tão chamada bem-aventurança que Jesus confere, proporciona aos pobres de espírito? Então, o ensinamento do Divino Mestre refere-se a quem? As almas simples, as almas singelas, despidas, desprovidas do espírito de ambição e de egoísmo, que costumam triunfar nas lutas do mundo. Não costumais, até hoje, denominar os vitoriosos do século nas questões puramente materiais, de homens de espírito? Homens de espírito que se refere aos homens muito inteligentes, aos homens de ciência, da literatura, da economia, né? Das ciências físicas e humanas de um modo geral. Então, é por essa razão que, em se dirigindo à massa popular, aludia o Senhor aos corações despretensiosos e humildes, aptos a lhe seguirem o ensinamento, sem determinadas preocupações rasteiras da existência material. Isso está lá em Emmanuel, no livro O Reformador. Então, meus irmãos, a gente viu, então, que a turba, as pessoas que seguiam o Cristo, eram pessoas simples, humildes, que iam em busca de uma cura, tanto material, do corpo físico, quanto a cura do corpo espiritual. E assim prosseguia Jesus, fazendo curas e atendendo a cada um. Porque ele mesmo disse que não veio para os sãos, ele veio para os enfermos, para os doentes. E esses eram, na verdade, pessoas humildes, pessoas simples, que estavam determinadas a seguir, a ouvir com atenção e a seguir os ensinamentos do Mestre. Então, uma palavrinha sobre o orgulho. Essa propensão a se julgarem acima de tudo conduz as pessoas frequentemente a negar o que, sendo superior a elas, poderia rebaixá-las, bem como a negar, inclusive, a divindade, ou se consentem admiti-la. Então, o orgulhoso não admite nada que esteja acima, e muitas vezes ele não compreende, então, ele não é capaz de compreender as coisas simples, então, ele as nega, ele não as admite, porque está acima do seu entendimento, né? E essa propensão a se julgarem acima de tudo e de todos, então, vai só aumentando o grau do seu orgulho. Cada vez mais, ele se sente senhor de si, sem necessidade de ninguém. Então, vem aqui um aviso. Fiquemos atentos, meus irmãos. Deus, porém, sendo justo, não pode receber da mesma forma aquele que ignorou o seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, nem lhes dar igual tratamento. É verdade, aquele que não ouviu, né, as palavras, que não procurou segui-las, então, aquele que ignorou e não deu valor no poder de Deus,
ele não pode ser tratado da mesma forma que aquele que humildemente se submeteu às leis do Criador. O tratamento no futuro será diferente. E aqui se fala em futuro, é a vida do espírito, a vida espiritual, a nossa vida após a nossa morte. E aqui agora nós vamos contar um pequeno caso que está lá no livro O Céu e o Inferno, que pode muito bem ilustrar a nossa palestra na noite de hoje. Então, o autor do livro é Allan Kardec, autor, e o livro é O Céu e o Inferno, e o personagem se chama Bernardin ou Bernardin, em francês, né? Então, vejamos, então, essa mensagem foi trazida a Allan Kardec em 1862, lá em Bordeaux. Então, a mensagem começa assim: um espírito se manifesta dizendo-se um espírito esquecido há muitos séculos. Então, ele diz aqui que ele viveu na terra, na miséria e no opróbrio. O que é opróbrio? Na desonra, na vergonha. Trabalhei sem descanso para dar cada dia à minha família um pedaço de pão, que já era insuficiente para mitigar-lhes a fome. Mas eu amava o verdadeiro mestre, e quando aquele que me sobrecarregava na terra fazia aumentar o meu fardo de dores, eu dizia: ó meu Deus, dai-me a força para suportar esse peso sem me lamentar, com resignação. Eu estava em expiação, meus amigos, mas ao sair dessa rude prova, o Senhor me recebeu na sua paz, e o meu desejo mais caro é o de reunir todos vós ao redor de mim, meus filhos, meus irmãos, e dizer-vos: qualquer que seja o preço pago na terra, a felicidade que vos espera está muito acima desse preço. Então, ele se dizendo um sofredor, que quanto mais ele sofria, né, quanto mais aumentava a carga, né, ele pedia a Deus para aumentar também a força para ele suportar, porque ele entendeu que estava em expiação, estava resgatando erros, né, que ele cometeu no passado. Então, ele continua: nunca tive posição, filho de numerosa família, servi aos que podiam me ajudar a suportar a vida. Nascido numa época em que a servidão era cruel, suportei todas as injustiças, todas as cargas e todos os excessos que os auxiliares do patrão quiseram me impor. Vi a minha mulher ultrajada, o que sofri numa tão longa existência, mas eu esperava a felicidade, que não é da terra, e que o Senhor, por fim, me concedeu. A todos vós, portanto, meus irmãos, desejo coragem, desejo paciência e, principalmente, meus irmãos, desejo resignação. Meu filho, podes guardar o que te dei. É um ensinamento prático. Aquele que prega é melhor ouvido quando pode dizer: eu suportei mais do que vós, e suportei sem me queixar. Então, vem aqui uma conversa, né, entre Kardec e o espírito. Em que época você viveu? Então, ele respondeu: de 1400 a 1460, portanto, 60 anos, né? Tiveste nova existência depois? Ele respondeu: sim, vivi ainda como missionário entre vós. Sim, um missionário da fé,
mas, na verdade, da pura, daquela que nos vem da mão de Deus e não daquelas que os homens fizeram. Então, a fé dele era uma fé que não era uma fé cega, né? E continua a pergunta: agora, como espírito, ainda tens ocupações? Ele então responde: poderias pensar que os espíritos ficam inativos? Como a gente diz, ficam à toa? A inatividade, a inutilidade seria para eles um suplício, um sofrimento. Minha missão é a de guiar centros de trabalhadores do espiritismo, inspirando-lhes bons pensamentos, e me esforço para neutralizar aqueles que os maus espíritos tentam sugerir. Então, é essa a trajetória do nosso amigo, o Bernardinho, né? Que nos relata da felicidade que ele pôde viver, né? Da aventura que ele pôde viver no mundo espiritual logo após a sua partida. Continuando, ignorante ou sábio, ao dizer que o reino dos céus é dos simples, Jesus explicita que ninguém é admitido nele sem a simplicidade do coração e sem a humildade de espírito. Que o ignorante, detentor dessas qualidades, será preferido ao sábio que crê mais em si do que em Deus. Então, meus irmãos, nós ficamos por aqui. Com esta palavra, bem-aventurados os pobres de espírito, lembrando que os pobres de espírito a que Jesus se refere são os simples, são os humildes. As pessoas simples, as pessoas humildes, elas se entregam aos ensinamentos, às leis do Pai, que são justas, são eternas e imutáveis. Que todos tenham uma ótima noite, um sono tranquilo e um sono reparador. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus, dia claro. Os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça.
Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.